Milionário arrogante entra em sala pediátrica de hospital e fica pálido ao reconhecer uma criança na cama de hospital. Só mais um sorriso, Magno. Pense na sua imagem, sussurrou Ricardo, seu assessor, ao seu lado. Eu estou pensando, Ricardo, respondeu Magno em um rosnado baixo, o sorriso forçado desaparecendo no instante em que se virou para ele. Estou pensando que preferia estar em uma reunião hostil com advogados de Tubarão do que neste lugar. O cheiro cheira a desinfetante e tristeza. É o cheiro de caridade, Magno, insistiu Ricardo, e sua imagem precisa de um banho de caridade. Agora, a menina da cama 7, leucemia, sorria como se ela fosse a coisa mais importante do mundo para você. Ela não é, retrucou Magno, ajeitando o punho de sua camisa caríssima. Nem ela, nem nenhuma das outras. Vamos acabar com isso, Ricardo. Tenho uma teleconferência internacional em 90 minutos. A teleconferência pode esperar. A sua reputação não. Vá, ordenou o assessor com um empurrão sutil nas costas de Magno. Magno se virou e a máscara de benevolência voltou ao seu rosto. Ele forçou os músculos da face a se contorcerem em algo que ele esperava parecer um sorriso caloroso. A luz do flash da câmera do fotógrafo contratado explodiu, cegando-o por um instante. Isso, senhor Magno, perfeito! Olhando para a pequena Sofia, gritou o fotógrafo com um entusiasmo irritante. Magno se inclinou sobre a cama do hospital. A menina, pálida e com grandes olhos castanhos que pareciam velhos demais para seu rosto pequeno, olhava para ele sem qualquer expressão. Você é uma garotinha muito corajosa, sabia? Disse Magno, sua voz soando oca e artificial até para seus próprios ouvidos. A menina não respondeu, apenas piscou lentamente. Ela está um pouco cansada hoje, informou uma enfermeira ao lado da cama, com uma nota de aço em sua voz. A sessão de quimioterapia foi ontem. Claro, claro, disse Magno dando um passo para trás, como se a palavra quimioterapia fosse uma nuvem de germes vindo em sua direção. Ele se virou para Ricardo, o sorriso já desfeito. Próximo. Quantos ainda faltam? A ala toda, respondeu Ricardo em um murmúrio. E depois a entrevista com o canal de notícias local. Lembre-se do que ensaiamos. Eu sei, desdenhou Magno. É meu dever como cidadão retribuir à comunidade. Essas crianças são uma verdadeira inspiração. Blá, blá, blá. Posso recitar isso dormindo. Ele caminhou com passos firmes até a próxima cama, o fotógrafo em seus calcanhares como um cão de caça. Outro flash. Outro sorriso falso. Que belo desenho, campeão! Exclamou Magno para um menino com um braço enfaixado. É um dinossauro? O menino assentiu timidamente, encolhendo-se um pouco. Você tem talento? Continue assim, concluiu Magno, dando um tapinha rápido no ombro do garoto. Assim que se afastou, tirou discretamente um lenço de seda do bolso e limpou a mão que havia tocado o pijama do menino. Ricardo o observou com o canto do olho, balançando a cabeça em uma desaprovação silenciosa. Seja mais sutil, pelo amor de Deus, sibilou Ricardo. Sutil? Eu estou sendo um santo por estar aqui, rebateu Magno. Só quero ter certeza de que não vou levar nenhuma superbactéria para o meu carro. Meu terno custa mais do que todo o equipamento desta sala. É exatamente esse tipo de atitude que nos trouxe aqui, Magno, lembrou o assessor. Suas declarações sobre o fundo de pensão dos funcionários vazaram na imprensa. O mundo acha que você é um monstro. Hoje você é o padrinho das crianças doentes. Por favor, pelo menos finja que abraça o papel. Nesse momento, uma repórter de um canal local se aproximou, microfone em punho, com um cinegrafista já gravando. O rosto de Magno se transformou. A frieza e a arrogância evaporaram, substituídas por uma máscara de compaixão e seriedade paternal. Senhor Magno, uma palavra para nossos telespectadores? Perguntou a repórter, sorrindo. O que o motiva a fazer um trabalho tão inspirador? Magno, em um gesto calculado para a câmera, pousou a mão suavemente no ombro de um garoto que passava em uma cadeira de rodas. Motivação? Repetiu ele, a voz agora embargada com uma falsa emoção. Olhe ao redor. Olhe para a força nos olhos desses pequenos guerreiros. A verdade é que eu não sou a inspiração aqui.
Eles são. Se eu, com os recursos que tenho, posso trazer um pingo de alívio ou um único sorriso ao rosto deles, então isso não é uma escolha. É uma obrigação. Uma obrigação que eu aceito com toda a humildade do meu coração. A repórter parecia completamente comovida. Uma mensagem muito poderosa, senhor. O senhor é um verdadeiro exemplo. Eu sou apenas um homem tentando fazer a coisa certa. Finalizou Magno com um olhar modesto para o chão. No segundo em que a luz vermelha da câmera se apagou, a mão de Magno deixou o ombro do garoto e seu rosto voltou a ser uma lousa em branco, impenetrável. Acabou a palhaçada? Ele sibilou para Ricardo. A entrevista sim, as fotos não, respondeu o assessor checando sua prancheta. Faltam 3/4 no final do corredor. Depois, podemos ir embora. Ótimo. Então vamos acelerar isso. Cada minuto que passo aqui é 1 minuto a menos de produtividade real. Ele marchou pelo corredor, ignorando os olhares das enfermeiras e dos pais que se encontravam pelos cantos. Eram olhares que ele conhecia bem. Uma mistura de esperança desesperada por causa do cheque gordo que ele havia assinado para o hospital e de profundo desprezo pela pessoa que ele demonstrava ser. Ele não se importava. Opiniões não pagavam as contas, nem construíam impérios. O dinheiro, sim. E o dinheiro era a única coisa que ele realmente entendia e respeitava. Aquele homem não tem alma, uma enfermeira murmurou para outra, enquanto o observavam passar. Não, mas ele tem uma conta bancária que vai manter esta ala funcionando por mais 1 ano, respondeu a colega com um suspiro cansado. Às vezes, infelizmente, é preciso escolher o demônio que paga as contas. Magno ouviu cada palavra, mas não reagiu. Ele já tinha ouvido coisas piores. Ele não se via como um vilão, mas como um realista. O mundo era um lugar duro, e ele simplesmente jogava o jogo melhor do que a maioria. Caridade, compaixão, empatia eram luxos para aqueles que não tinham que lutar no topo da cadeia alimentar. E ele, Magno, era um predador de topo. Pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo, enquanto o eco de seus sapatos italianos ressoava pelo corredor silencioso e estéril. A última porta se aproximava. A última etapa daquela performance insuportável. É o último quarto, Magno, disse Ricardo, parando diante da última porta do corredor. Sua voz era uma mistura de alívio e exaustão. Depois daqui estamos livres. Qual é o diagnóstico aqui dentro? Varíola? Perguntou Magno, com um sarcasmo que já se tornara automático. Leucemia, respondeu Ricardo, baixando a voz respeitosamente. Um menino chamado Pedro. E antes que você pergunte, não é contagioso. Ainda assim, eu prefiro não arriscar, retrucou Magno, ajeitando o nó da gravata como se ajustasse uma armadura. Eles entraram. O quarto era pequeno, pintado de um azul pálido que tentava ser alegre, mas falhava. Em uma cama perto da janela, estava sentado um menino pequeno, completamente careca devido ao tratamento, com a pele tão pálida que parecia translúcida. Ele olhava para um livro de colorir em seu colo, mas seus dedos finos não seguravam nenhum lápis de cor. 2 enfermeiras estavam ao lado da cama, ajustando silenciosamente um suporte de soro. Uma delas, mais velha e com um olhar severo que já tinha visto de tudo, se virou para Magno. Senhor, cumprimentou ela, com uma formalidade gélida que não convidava à conversa. Viemos apenas para uma foto rápida, anunciou Ricardo, tentando preencher o silêncio tenso com uma simpatia forçada. Magno, no entanto, permaneceu perto da porta com os braços cruzados. Façam o que tiverem que fazer, mas façam rápido, ele ordenou, e eu não vou chegar perto da cama. A enfermeira mais jovem, cujos olhos carregavam a sombra da fadiga de um turno duplo, o fuzilou com o olhar. A doença dele não passa pelo ar, senhor, disse ela, a voz baixa, mas vibrando de raiva contida. O senhor está perfeitamente seguro, muito mais seguro do que ele está com estranhos aqui dentro. A enfermeira mais velha colocou uma mão apaziguadora no braço da colega. Márcia, por favor, disse ela em um tom baixo e firme. Depois, virou-se para Magno com uma expressão profissional e impenetrável. Na verdade, ela tem razão. O sistema imunológico do Pedro está muito fraco.
Seria melhor que todos mantivessem uma certa distância e fossem breves. O subtexto era uma faca afiada. O perigo ali era ele para o menino, e não o contrário. Viu só, disse Magno para Ricardo com um ar de vitória equivocada. Magno, pelo amor de Deus, sente-se naquela cadeira ao lado dele por 30 segundos, implorou Ricardo em um sussurro desesperado. O fotógrafo precisa do... Ângulo, pense no cheque que você assinou. Faça o seu dinheiro valer a pena. Com um suspiro audível de pura irritação, Magno se moveu lentamente, como se caminhasse em um campo minado. Ele se sentou na beirada da cadeira de plástico, o corpo tenso, pronto para fugir ao menor sinal de problema. Ótimo, ótimo. Agora olhe para o menino, por favor, Sr. Magno, instruiu o fotógrafo, já, com a câmera no olho. Magno virou o rosto para a cama, e foi então que ele congelou. O mundo pareceu parar de girar. O ar ficou preso em seus pulmões. Não foi a doença do garoto, a careca ou a palidez que o prenderam. Foi o rosto. Havia algo terrivelmente, chocantemente familiar naqueles traços delicados. A curva suave da boca, o formato das orelhas e os olhos. Eram de um azul profundo, um azul que ele não via há quase uma década, mas que costumava ver todos os dias no espelho, ao lado do seu próprio reflexo. Eram os olhos de seu irmão. O que foi? Perguntou Ricardo, notando a mudança súbita na expressão de Magno, a cor sumindo de seu rosto. Magno não respondeu. O nojo e a irritação foram varridos por uma onda de choque e confusão. Ele se inclinou um pouco para a frente, sem perceber o que fazia. Sua voz, quando finalmente falou, saiu mais suave e mais frágil do que ele pretendia. Olá, disse ele ao menino. O garoto ergueu os olhos do livro, surpreso pela mudança no tom do visitante. Oi. Como você se chama, campeão? Perguntou Magno, a pergunta saindo quase mecanicamente. Eu sou o Pedro, respondeu o menino, a voz pequena, mas clara como um sino. Pedro? Repetiu Magno, o nome soando estranho em sua boca. O garoto era gentil, doce. Não havia medo ou desconfiança em seu olhar, apenas uma inocência que o atingiu como um soco no estômago. Era a mesma doçura ingênua que seu irmão, Alberto, tinha antes que o dinheiro e o orgulho os separassem. Uma pergunta terrível, impossível, se formou em sua mente. Ele precisava saber. E o seu... Pai, Pedro, começou Magno, a garganta de repente seca. Qual é o nome dele? O menino olhou para a janela por um momento, como se procurasse a resposta lá fora. O nome dele é Alberto. Um calafrio desceu pela espinha de Magno, gelado e afiado como uma lâmina de barbear. Alberto. Não podia ser uma coincidência. Não com aquele rosto, não com aqueles olhos. Alberto, sussurrou Magno, a voz falhando. Ele pigarreou, forçando o ar a passar. E onde ele está agora? Ele não vem te visitar? O sorriso de Pedro vacilou, e uma sombra de tristeza passou por seus olhos azuis. Ele não está com a gente, disse o menino. Mamãe disse que ele teve que ir trabalhar muito longe para conseguir dinheiro para me deixar bom. Naquele momento, o flash da câmera disparou, capturando o rosto pálido e chocado de Magno. Isso, fantástico, Sr. Magno, que emoção! Exclamou o fotógrafo, alheio a tudo. O público vai amar essa expressão de empatia. Ricardo se aproximou, confuso. Magno, você está bem? O que aconteceu? Mas Magno não o ouvia. Ele apenas encarava Pedro vendo o fantasma de seu irmão em um menino doente em uma cama de hospital. Todo o seu mundo, construído sobre muros de frieza e indiferença, acabara de desmoronar. O som do flash da câmera parecia um trovão distante. Magno mal o registrou. Ele continuava a encarar o menino, Pedro, vendo não apenas os olhos de seu irmão, mas o abismo de uma década de silêncio e orgulho. Magno, você está bem? O que aconteceu? Perguntou Ricardo novamente, tocando o braço de seu chefe. A pele de Magno ficou fria. Antes que Magno pudesse formular uma resposta, ou mesmo entender a avalanche de emoções que o atingia, a porta do quarto se abriu. Uma mulher entrou. Tinha o rosto marcado pelo cansaço, os ombros curvados sob um peso invisível
e usava roupas simples, limpas, mas gastas. Ela carregava uma pequena sacola de frutas. Seus olhos passaram pelo fotógrafo, por Ricardo, e pousaram em Magno, sentado ao lado da cama de seu filho. A exaustão em seu rosto se incendiou, transformando-se em uma fúria branca e gélida. "O que você está fazendo aqui?" disse ela, a voz baixa, mas tão afiada que cortou o ar do quarto. Magno se levantou, confuso. "Me desculpe, senhora. Eu acho que há um engano. Engano?" Ela repetiu, dando um passo à frente. A sacola de frutas caiu de sua mão, e algumas maçãs rolaram pelo chão com um som abafado. "O único engano aqui é você. Saia. Saia daqui agora." Pedro, na cama, encolheu-se. "Mamãe?" A mulher não tirou os olhos de Magno. "Está tudo bem, meu filho. A mamãe está aqui." Ricardo, sentindo a situação de relações públicas desmoronar, interveio. "Senhora, por favor, acalme-se. O senhor Magno está aqui como um benfeitor do hospital. Ele fez uma doação muito generosa." A mulher soltou uma risada, um som seco e sem humor. "Generoso? Você ousa usar essa palavra? Benfeitor?" Ela apontou um dedo trêmulo para Magno. "Pergunte a ele onde estava essa generosidade quando o irmão dele ligou. Não uma, não 10, mas 50 vezes, implorando." Magno sentiu o sangue sumir de seu rosto. Eu não sei quem." "É a senhora." "Ah, você não sabe quem eu sou," ela disse, o sarcasmo pingando de cada palavra. "Mas eu sei exatamente quem você é. Eu sou Ana, a esposa do Alberto, a mãe do Pedro, a mulher que ouviu o próprio marido chorar ao telefone depois que a sua secretária negou a ligação pela 20ª vez. A mulher que viu o homem que ama se desfazer em pedaços porque o próprio irmão o tratou como lixo." O nome Alberto, dito por ela, foi a confirmação final. O quarto começou a girar. "Alberto", gaguejou Magno. Ele sempre estava atrás de dinheiro. Eu pensei." "Você pensou", explodiu Ana, a voz finalmente se quebrando em dor e raiva. "Você não pensou em nada, você julgou. Você achou que era só mais um pedido para um de seus luxos, não foi? Mas ele não estava pedindo por ele. Seu egoísta. Ele estava implorando pela vida do seu sobrinho, deste menino aqui." Ela gesticulou para Pedro, que agora olhava de um para o outro assustado. "Ele só queria uma chance de falar com você", continuou Ana, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto cansado. "Ele queria te contar que o filho dele estava doente, que os médicos tinham dado o diagnóstico e que o tratamento ia custar uma fortuna que nós não tínhamos. Nós vendemos o carro. Nós vendemos a nossa casa. Ele se humilhou pedindo adiantamentos no trabalho, e quando não havia mais para onde correr, ele pensou: meu irmão, ele pode não gostar de mim, mas ele tem um coração. Ele vai ajudar o próprio sobrinho." Cada palavra era um golpe físico. Magno recuou um passo, sentindo-se sem ar. A imagem que ele tinha de Alberto, o irmão mais novo e irresponsável que sempre precisava ser salvo, se despedaçou, substituída pela imagem de um pai desesperado. "Ele estava errado, não estava?" acusou Ana, a voz agora um sussurro devastador. "Você não tem um coração." Depois de semanas sendo ignorado, ele entendeu. Então ele fez a única coisa que podia. Ele conseguiu aquele emprego no outro lado do país, um trabalho braçal perigoso, que paga o suficiente para manter a quimioterapia do Pedro em dia. Ele teve que escolher entre ficar ao lado do filho no momento em que ele mais precisa, ou garantir que o filho tivesse uma chance de viver. E ele fez essa escolha terrível, por sua causa. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. O fotógrafo baixou a câmera, constrangido. Ricardo olhava para o chão, sem saber o que dizer. "Você não tem o direito de estar aqui", disse Ana, a voz agora controlada e fria como o aço. "Você não tem o direito de tirar fotos com ele para limpar sua imagem suja. Você perdeu o direito de se chamar de tio no dia em que se recusou a ouvir o pedido de ajuda do seu irmão. Agora, por favor, saia do quarto do meu filho." Ela se virou, dando as costas a Magno, e caminhou até a cama. Ela abraçou Pedro, sussurrando palavras de conforto em seu cabelo.
Magno ficou parado, paralisado no meio do quarto. A humilhação que sentiu não era pública, não era sobre sua imagem ou seus negócios. Era uma humilhação interna, profunda, que queimava sua alma. Ele não era apenas um homem de negócios implacável. Ele era um monstro. E a prova de sua monstruosidade estava ali, naqueles olhos azuis assustados na cama e no sacrifício de um irmão que ele abandonara. Magno ficou parado no meio do quarto, um monumento à sua própria ruindade. As palavras de Ana ecoavam em sua cabeça, cada uma um prego cravado em sua consciência. Ricardo e o fotógrafo, percebendo que a farsa havia se tornado um funeral, recuaram silenciosamente para o corredor, fechando a porta atrás de si. Ana continuava de costas para ele, seu corpo formando um escudo protetor em volta de Pedro. Finalmente, Magno encontrou sua voz. Era um som rouco, quebrado, que ele mal reconheceu como seu. Eu pago, disse ele. Ana não se virou. Não queremos a sua caridade suja. Já nos viramos sem ela até agora. Não é caridade, insistiu Magno, dando um passo hesitante para a frente. É uma dívida. A minha dívida. Eu vou pagar tudo. O tratamento, os melhores médicos. Eu vou transferi-lo para o melhor hospital do país. Hoje. Agora. Ana finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos de choro, mas queimavam com desconfiança. E por que eu deveria acreditar em você? Para que possa tirar mais fotos, fazer uma campanha de marketing sobre como salvou o sobrinho pobre que nunca soube que existia? Não, disse Magno balançando a cabeça. A vergonha era um gosto amargo em sua boca. Sem fotos, sem imprensa. Ninguém precisa saber. Isso é entre a nossa família. A palavra família soou estranha e sagrada em seus lábios. Ele viu a hesitação no rosto de Ana. A luta entre seu ódio justificado por ele e o amor incondicional por seu filho. Por favor, Ana, ele implorou. E o som de seu próprio pedido o chocou. Ele não implorava, ele mandava. Deixe-me fazer isso. Não por mim. Por ele. Pelo meu sobrinho. Ana o encarou por um longo momento, a mandíbula tensa. Finalmente, ela cedeu com um aceno quase imperceptível. Eu te odeio por ter nos colocado nesta situação, disse ela, a voz fria. Mas eu amo meu filho mais do que te odeio. Se você pode dar a ele uma chance melhor, eu não serei a pessoa a impedi-lo. Um peso, minúsculo que fosse, saiu dos ombros de Magno. Obrigado. Ele se virou e saiu do quarto, passando por Ricardo como um fantasma. Cancele o resto do dia. Cancele a semana toda, ordenou ele já com o celular na orelha. Sua voz voltou a ser a do CEO, afiada e precisa, mas o propósito era diferente. André, preciso de uma suíte no melhor hospital de oncologia pediátrica do país. Para ontem. E uma ambulância UTI aqui no Hospital Infantil da Zona Sul em... Ele olhou para o relógio. 30 minutos. O preço não importa. Apenas faça acontecer. Enquanto sua equipe se movia com a eficiência que o dinheiro compra, Magno se encostou em uma parede fria do corredor, longe de tudo. Ele pediu a Ana o número de Alberto. Ela o enviou por mensagem sem uma única palavra a mais. Ele olhou para os dígitos na tela por um longo tempo. Quase um ano de silêncio. Um ano em que ele achava que seu irmão era apenas um peso morto e, na verdade, ele era um pai lutando uma guerra sozinho. Com o dedo tremendo, ele apertou o botão de chamada. A chamada demorou a ser atendida. Quando foi, a voz do outro lado estava exausta, coberta pelo ruído de maquinário pesado. Alô? Disse Alberto, a voz desconfiada. Magno abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele engoliu em seco, a culpa o sufocando. Alô? Quem está falando? Insistiu Alberto com impaciência. Sou eu. Magno. O silêncio do outro lado da linha foi mais pesado do que qualquer acusação. O barulho de fundo pareceu diminuir como se Alberto tivesse se afastado. O que você quer, Magno? Perguntou Alberto finalmente. A voz era de um estranho. Fria, dura, sem nenhum vestígio do irmão que ele conhecia. As lágrimas que Magno segurava desde que viu Pedro começaram a cair. Ele não se importou. Me perdoa, ele soluçou.
a palavra saindo rasgada de sua garganta. Alberto, me perdoa. Por favor, eu não sabia. Eu sinto muito. Outro silêncio. Magno podia quase ouvir a desconfiança de seu irmão. Você sente muito, repetiu Alberto com um tom cínico. O que aconteceu? Seu assessor de imprensa disse que você precisava de um novo enredo para a sua vida? O bilionário arrependido? Não, disse Magno rapidamente. Eu estou no hospital, onde o Pedro está internado. O nome do menino causou uma reação imediata. Magno ouviu uma respiração ofegante do outro lado. O que você está fazendo aí? O que aconteceu com ele? Ele está bem? A voz de Alberto perdeu a frieza, agora cheia de pânico paternal. Ele está estável, disse Magno, tentando controlar a própria voz. Alberto, eu o vi, eu o conheci. E a Ana, ela me contou tudo, sobre as ligações, sobre o seu trabalho. Meu Deus, Alberto, o que eu fiz? A confissão crua e a dor genuína em sua voz pareceram finalmente atravessar a barreira de anos de ressentimento. Magno, começou Alberto, a voz agora vacilante. Eu estou transferindo ele agora mesmo, continuou Magno, atropelando as palavras. Para o melhor hospital. Ele vai ter os melhores médicos. Eu juro pela minha vida, Alberto. Eu vou consertar. Isso, eu já comecei. Pela primeira vez em uma década, Magno ouviu o som de seu irmão chorando. Não era um choro alto, mas um soluço contido e devastado de um homem que carregava o mundo nas costas e que, por um instante, sentiu o peso aliviar. Você está falando sério? Perguntou Alberto. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, respondeu Magno. A ambulância está a caminho. A conversa que se seguiu foi breve, cheia de pausas e emoções não ditas. Quando desligaram, Magno ficou encostado na parede, o celular escorregando de sua mão. O alívio que ele esperava sentir não veio. Em seu lugar, havia apenas a percepção clara e esmagadora do tamanho da sua falha. Ele havia dado o primeiro passo, mas a estrada para a redenção era longa e ele estava apenas no começo. Passaram-se 3 dias. 3 dias em que o dinheiro de Magno moveu o mundo. Pedro agora ocupava uma suíte privativa no mais renomado hospital de oncologia pediátrica do país. Uma equipe de especialistas revisava seu caso, novos exames eram feitos e um plano de tratamento mais agressivo e promissor já estava em andamento. Magno pagou por um voo para seu irmão na primeira classe, mas Alberto chegou parecendo ter viajado no compartimento de carga. Estava mais magro do que Magno se lembrava, com os ombros curvados e o rosto sulcado por uma exaustão que parecia ter se instalado em seus ossos. O reencontro deles no corredor imaculado do hospital foi breve e pesado. Alberto, disse Magno, a voz contida. Magno, respondeu Alberto, o olhar passando por ele e focando na porta do quarto do filho. Ele está aqui, disse Magno, simplesmente abrindo a porta. Ele não entrou, apenas ficou no limiar, observando. O que se seguiu foi sagrado e doloroso. Alberto entrou no quarto e viu Pedro, pequeno e frágil na cama, grande demais. Ele não correu. Caminhou lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrar a cena. Ana se levantou e os dois se abraçaram. Um abraço silencioso que continha um universo de medo, saudade e dor compartilhada. Então, Alberto se sentou ao lado do filho, pegou sua mãozinha e começou a chorar. Magno assistiu a tudo da porta, um estranho. Um fantasma no banquete da família que ele mesmo havia tentado matar de fome. Ele era o provedor daquela cena, o arquiteto daquele quarto de luxo, mas não pertencia a ele. Mais tarde, quando Ana ficou com Pedro, os 2 irmãos conversaram no café do hospital. Obrigado, disse Alberto, sem olhá-lo nos olhos, mexendo em um café que não beberia. Pelo Pedro. Não me agradeça, respondeu Magno, a voz áspera. Isso é o mínimo. Isso nunca deveria ter acontecido. Ligue para o seu chefe e peça demissão. Alberto finalmente o encarou. E viver de quê, Magno? Da sua caridade? Viver perto do seu filho, retrucou Magno. Eu cuido de todas as despesas. Todas.
e vou te ajudar a conseguir um emprego aqui. Um emprego de verdade, que não te obrigue a escolher entre seu filho e seu sustento. Alberto ponderou, o orgulho lutando contra a lógica paternal. A lógica venceu. Eu faço qualquer coisa pelo meu filho. Eu sei, disse Magno suavemente. Agora eu sei. Naquela noite, a culpa que Magno pensou que poderia ser aliviada com cheques e transferências voltou com força total. Ele estava em sua mansão, um mausoléu de vidro e aço que ecoava seu próprio vazio. Ele serviu um uísque de 30 anos, mas o gosto era de cinzas. O caso de Alberto não era um desvio, um erro de cálculo. Era um padrão. A culpa abriu uma porta em sua memória que ele mantivera trancada por anos. E atrás dessa porta estava Sandra. Ele fechou os olhos e a viu com uma clareza dolorosa. Sandra, com seu sorriso fácil e o cheiro de café que parecia impregnado em sua pele. Ele a conhecera na cafeteria do antigo prédio de sua empresa. Ele, o magnata em ascensão. Ela, a mulher que servia seu expresso duplo todas as manhãs. Ele se apaixonou, ou pensou que sim, por sua beleza simples e sua risada genuína, coisas que não existiam em seu mundo de transações e aparências. O flashback foi nítido, as vozes tão claras como se estivessem no mesmo cômodo. "Por que não podemos sair em público, Magno?" perguntou Sandra, sentada na beirada da cama de seda dele. "Por que eu só posso vir aqui à noite como uma ladra?" "Você sabe o porquê," ele respondeu sem tirar os olhos de um relatório de mercado. "Minha posição, as aparências são importantes. Namorar a moça do café seria complicado." A forma como ele disse "moça do café" a fez se encolher. Ele se lembrava de sentir uma pontada de poder com isso. A lembrança seguinte foi ainda pior. O fim. "Eu não posso mais fazer isso, Magno", disse ela de pé perto da porta de seu apartamento luxuoso, já os olhos vermelhos de chorar. "Eu não sou um segredo vergonhoso. Eu mereço mais do que isso." Ele se virou da enorme janela com vista para a cidade, um tédio calculado em seu rosto. Ele a via não como uma mulher de coração partido, mas como um inconveniente, um pequeno problema a ser resolvido. "Sempre soube das condições quando começou, Sandra", disse ele, a voz fria e desinteressada. "Se não está mais satisfeita, a porta está aberta. Não vou impedi-la." "É só isso?" ela sussurrou incrédula. "Depois de 6 meses, é assim que termina? Sem uma única palavra? Você não sente nada?" Ele deu de ombros. Um gesto pequeno, mas de uma crueldade colossal. E então ele proferiu a sentença, as palavras que agora queimavam em sua memória como ferro em brasa. "Faça como quiser." Ele a observou ir embora, e a única coisa que sentiu foi um leve aborrecimento por ter que encontrar uma nova distração. De volta ao presente, na sua cozinha silenciosa, Magno apertou o copo com tanta força que se surpreendeu por ele não ter quebrado. A culpa por Alberto e Pedro era aguda e presente, mas a culpa por Sandra era um veneno antigo que ele havia ignorado por tempo demais. Ele não era apenas culpado de negligência. Ele era culpado de uma crueldade ativa e deliberada. Ele destruía as pessoas porque era mais fácil do que se importar com elas. O rosto de Alberto, o rostinho de Pedro, o rosto choroso de Sandra. Todos começaram a se misturar em sua mente, formando um coro de acusações. Ele precisava fazer mais. Consertar o presente com o irmão era apenas o começo. Ele tinha que confrontar os fantasmas do passado também. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Enquanto o pequeno Pedro respondia bem ao novo tratamento, mostrando os primeiros sinais de melhora sob o olhar atento dos pais, Magno se tornava um visitante periférico no hospital. Ele chegava, recebia um breve relatório dos médicos, conversava sem jeito com Alberto e Ana e ia embora. Ele via a família se reunindo, se curando e sentia sua própria solidão como uma doença crônica. A cada sorriso que via no rosto de Pedro, a memória do rosto choroso de Sandra se tornava mais nítida. Consertar o presente não era suficiente. O passado exigia uma reparação. Em uma noite insone, revirando uma gaveta de um escritório que mal usava, ele encontrou um celular antigo. Um modelo de quase 7 anos atrás.
Ele o ligou, e depois de uma longa inicialização, a lista de contatos apareceu. E lá estava ela, Sandra Café. A designação, que antes lhe parecera prática, agora o enchia de vergonha. Com o coração batendo forte, ele discou o número do seu telefone atual. A cada toque, uma parte dele torcia para que o número não existisse mais, enquanto outra parte implorava para que ela atendesse. Ela atendeu no quarto toque. Alô? Disse uma voz de mulher madura e um pouco cansada. Era ela, sem dúvida. Sandra, disse Magno, a voz mais baixa do que pretendia. É o Magno. Houve um segundo de silêncio absoluto. Depois um suspiro rápido, como se ela tivesse levado um soco. Eu não acredito que você tenha coragem. A voz dela se transformou, tornando-se gelo puro. Perdeu o meu número. Esqueça que eu existo. Nunca mais me ligue na sua vida. Clique. A linha ficou muda. Magno ficou encarando o telefone, o som da chamada encerrada ecoando em seu ouvido. A rejeição foi tão rápida, tão absoluta, que o deixou sem fôlego. O Magno de antigamente teria dado de ombros e seguido em frente, mas ele não era mais aquele homem. Ou, pelo menos, estava tentando desesperadamente não ser. Ele ligou de novo. Caiu direto na caixa postal. Sandra, sou eu de novo, ele disse, a voz apressada, desesperada. Por favor, não desligue. Eu só preciso de 5 minutos. Juro. Eu preciso pedir desculpas. Eu sei que não mereço, mas eu preciso que você me ouça, por favor. Ele esperou por uma resposta que nunca veio. Nos dias seguintes, a recusa dela se tornou uma obsessão. Não era mais apenas sobre pedir perdão. Era sobre provar para si mesmo que podia enfrentar seus demônios. Se ela não o atenderia, ele a encontraria. Foi repugnantemente fácil. Uma ligação para um antigo contato, um investigador particular que ele usava para diligências corporativas. Preciso encontrar uma pessoa. Sandra, não sei o sobrenome. Trabalhava na cafeteria do nosso prédio antigo há uns 7 anos. Menos de 24 horas depois, um endereço estava em seu e-mail. Ele se sentiu sujo ao lê-lo. Era uma invasão de privacidade, o mesmo tipo de abuso de poder que ele sempre praticara. Mas a necessidade de confrontar seu passado era mais forte. Ele dirigiu até o endereço. Era um bairro simples, com casas pequenas e jardins bem cuidados. Um mundo de distância de sua fortaleza de vidro e aço. Ele parou o carro na esquina, observando a casa por quase 1 hora, o motor desligado. O que ele diria? Como começar? Finalmente, tomou coragem e caminhou até a porta. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Ele bateu. A porta se abriu e lá estava ela, Sandra. O tempo tinha sido gentil com ela, mas havia linhas de cansaço ao redor de seus olhos que não existiam antes. O choque em seu rosto foi rapidamente substituído por uma fúria incandescente. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou, tentando fechar a porta imediatamente. Magno, agindo por instinto, colocou a mão espalmada na madeira, impedindo-a. Sandra, por favor, tire a mão da minha porta, ela ordenou, a voz baixa e perigosa. Eu disse para você me deixar em paz. Você é louco, isso é assédio, eu vou chamar a polícia. Chame, disse Magno, a voz embargada. Eu não saio daqui até dizer o que preciso. Eu fui um monstro com você, Sandra. Um crápula, um egoísta. Não há adjetivo ruim o suficiente. E eu vivi com isso todos os dias desde então. Eu só quero dizer que sinto muito. A confissão dele pareceu surpreendê-la, mas a raiva não diminuiu. Você sente muito? Agora? Depois de 7 anos? Guarde suas desculpas, Magno. Elas não valem nada para mim. Agora vá embora. A discussão acalorada, embora sussurrada, chamou a atenção dentro da casa. Mamãe? O que está acontecendo? Por que você está brigando com esse moço? A voz era pequena, doce e feminina. Uma cabecinha apareceu por trás das pernas de Sandra, olhando para Magno com curiosidade. O mundo de Magno parou pela segunda vez em 1 mês. A raiva, as desculpas, a tensão, tudo se dissolveu em um choque mudo. Diante dele estava uma menininha de talvez 6 anos. Uma menina com uma cascata de cabelos ruivos vibrantes,
e os mesmos inconfundíveis e penetrantes olhos azuis que Magno via em seu próprio reflexo no espelho todas as manhãs. Ele olhou da menina para Sandra, cujo rosto agora continha não apenas raiva, mas um pânico absoluto. Ele olhou de volta para a menina, um clone em miniatura de si mesmo. As palavras morreram em sua garganta. Os 7 anos de silêncio de repente fizeram um sentido terrível e avassalador. O tempo parou. A pequena menina de cabelos ruivos e olhos azuis olhou de sua mãe para o estranho alto na porta, com uma curiosidade inocente. Para Magno era como olhar para um retrato vivo de si mesmo, uma impossibilidade que estava bem ali, respirando na sua frente. Sandra agiu primeiro. Com um movimento rápido e protetor, ela puxou a filha para trás de si, escondendo-a com o próprio corpo. Sua fúria anterior se transformou em um pânico frio e feroz. Clara, volte para o seu quarto, agora, ordenou Sandra, a voz tensa, mas sem assustar a filha. Mas mamãe, começou a menina. Agora, Clara, repetiu Sandra, com uma urgência que a menina obedeceu, correndo para o interior da casa. Quando a menina desapareceu, Sandra se virou para Magno. Seu rosto era uma máscara de desprezo. Magno finalmente conseguiu falar, a pergunta saindo como um sussurro rouco. Sandra, ela é sua filha, completou Sandra, a voz pingando veneno. Sim, Magno, ela é sua filha. Surpreso? Magno se apoiou no batente da porta, as pernas de repente fracas. A realidade o atingiu com a força de um trem. Uma filha. Ele tinha uma filha, e ele nunca soube. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Por que você nunca me contou? Sandra soltou uma risada, mas era um som feio, cheio de dor e anos de ressentimento. Por quê? Você ousa me perguntar por quê? Deixe-me refrescar sua memória. O que você me diria, Magno, se eu, a simples mulher do café, aparecesse grávida na sua torre de marfim? Você me acusaria de estar tentando te dar um golpe? Me ofereceria dinheiro para resolver o problema? Cada pergunta era uma facada. Magno não tinha resposta, porque no fundo ele sabia que ela estava certa. O homem que ele era há 7 anos teria feito exatamente isso. Eu jamais deixaria minha filha ser criada por um monstro como você, continuou Sandra, a voz tremendo de emoção contida. Jamais deixaria que ela fosse uma vergonha para você, um segredo para esconder dos seus amigos ricos e dos seus conselhos de administração. Eu decidi, naquele dia em que saí do seu apartamento, que ela teria algo que você nunca poderia comprar. Uma vida normal e um pai que a amasse de verdade. Um pai de verdade, repetiu Magno confuso. Sim, disse Sandra, com um brilho de desafio nos olhos. O meu marido, o nome dele é Rafael, e ele é o pai da Clara em todos os sentidos que importam. Ele estava lá quando ela nasceu. Ele a segurou no colo. Ele troca os curativos dos joelhos ralados dela e lê histórias para ela dormir. Ele a ama sem condições, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Ele é o pai dela. Você é apenas um acidente biológico. A brutalidade das palavras o deixou sem ar. E não era um pai. Ele era um acidente. Eu não sou mais aquela pessoa, Sandra. Ele gaguejou, a voz desesperada. As coisas mudaram. Eu mudei. Sandra o olhou de cima a baixo, com um ceticismo absoluto. Ah, é mesmo? O que aconteceu? Um de seus negócios desonestos deu errado e você de repente encontrou a religião? Ou seu assessor de imagem disse que ter uma filha perdida seria uma ótima história de redenção? Não, disse Magno, a voz se elevando em frustração e dor. Você não entende? Não, ela o cortou. Você não entende. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de 7 anos e que tudo será perdoado porque você mudou? Você não tem ideia do que eu passei, de como foi difícil, de como foi assustador. Eu construí uma vida para nós, Magno, uma vida boa, uma vida feliz, e você não faz parte dela. Ele olhou para o fundo do corredor, para a porta do quarto onde sua filha estava. Uma dor
Lancinante, uma sensação de perda tão profunda que era física o atravessou. Eu só quero conhecê-la, ele implorou, a voz quebrando. Só isso, eu não vou interferir. Eu só preciso... Você não precisa de nada, disse Sandra, a decisão se solidificando em seu rosto. Você não tem esse direito. Você o perdeu no dia em que me disse para fazer como eu quisesse. Bem, foi o que eu fiz. Eu escolhi uma vida sem você, e foi a melhor decisão que já tomei. A crueldade das palavras dele, ditas com tanta indiferença anos atrás, voltaram para assombrá-lo, agora ditas por ela com o peso de uma sentença final. Sandra se endireitou, a fúria dando lugar a uma calma fria e resoluta. Ela abriu a porta completamente. Você já disse o que queria, já ouviu o que precisava. Agora, por favor, saia da minha casa. Sandra, por favor, ele tentou uma última vez. Não me obrigue a chamar a polícia na frente da minha filha, Magno. Ela disse, a voz baixa e final. Não volte a me procurar. Não venha a esta casa. Fique longe de nós. Sem mais nada a dizer, derrotado e oco, Magno se virou. Enquanto caminhava de volta para seu carro de luxo, ele se sentia o homem mais pobre do mundo. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a única coisa que realmente importava, uma família, uma filha, estava trancada atrás de uma porta que ele nunca mais poderia abrir. E a chave, ele sabia, ele mesmo a jogara fora há muito tempo. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncio e uísque. Magno não saiu de sua mansão. Ele perambulava pelos cômodos vastos e vazios, assombrado não por fantasmas, mas por palavras. Você é apenas um acidente biológico. Ele é o pai dela em todos os sentidos que importam. Eu escolhi uma vida sem você, e foi a melhor decisão que já tomei. As palavras de Sandra eram a verdade, e a verdade era um veneno que paralisava sua alma. Ele tentou ligar para Ricardo para obter notícias de Pedro, mas até mesmo a voz de seu assessor soava distante, como se viesse de um outro mundo ao qual ele não pertencia mais. O menino estava bem, a família estava unida, o mundo continuava a girar, indiferente à sua miséria. Depois de quase uma semana de reclusão, uma necessidade desesperada e doentia o dominou. Ele precisava vê-la, não para falar, não para implorar de novo, apenas para ver, para confirmar que ela era real, que a felicidade que Sandra descreveu existia mesmo. Ele sabia que era errado. Era o ato de um stalker, de um homem obcecado, mas ele não se importava. Ele saiu de casa pela primeira vez, o sol da manhã ferindo seus olhos, dirigiu seu carro de luxo, que agora parecia vulgar e ostensivo, até o bairro de Sandra. Ele estacionou em uma rua adjacente, o coração martelando contra as costelas, sentindo-se um criminoso. Ele esperou, e depois de uma hora que pareceu uma eternidade, ele a viu. Sandra saiu de casa de mãos dadas com Clara. A menina saltitava, seus cabelos ruivos brilhando sob o sol como fogo. Magno encolheu-se no banco do motorista, o fôlego preso na garganta. Era ela, sua filha, real, vibrante e completamente alheia à sua existência. Ele a seguiu à distância, o carro deslizando pelas ruas como uma sombra. Elas foram para um parque público, um lugar verde, cheio de risadas de outras crianças e do cheiro de grama cortada. Magno estacionou e as observou de longe, escondido atrás de um conjunto de árvores. Ele as viu sentadas em um banco dividindo um lanche, e então ele o viu. Um homem se aproximou delas. Era um homem de aparência comum, vestindo jeans e uma camiseta simples. Ele se ajoelhou na frente de Clara e disse algo que a fez gargalhar. Ele beijou Sandra nos lábios, um beijo rápido e carinhoso. Era Rafael. O que se seguiu foi a tortura mais requintada que Magno já experimentara. Ele assistiu, paralisado, enquanto Rafael se tornava o centro do universo de Clara. Ele a empurrou no balanço cada vez mais alto, e os gritos de alegria da menina eram como facas em seu peito. Ele correu com ela em um jogo de pega-pega, fingindo cansaço e deixando-se ser pego, caindo na grama em uma encenação dramática que a fez rolar de rir. Magno viu Rafael se ajoelhar,
para amarrar o cadarço do tênis de Clara, que havia desamarrado. Viu-o limpar um pouco de sorvete do canto de sua boca com o polegar. Viu o olhar de cumplicidade e amor que ele trocou com Sandra por cima da cabeça da menina. Eram gestos pequenos, triviais, banais. Eram gestos que continham um universo de amor e pertencimento do qual Magno não fazia a menor ideia. Naquele momento, sua mente o traiu, mostrando-lhe um flashback de si mesmo no hospital, poucas semanas antes. A imagem de seu próprio rosto, contorcido em desdém. A memória de sua voz, fria. Não quero pegar nenhuma doença desses moleques. Ele olhou para a cena idílica à sua frente. Para Rafael, o pai que não tinha medo de se sujar na grama. Para Sandra, cujo sorriso era relaxado e genuíno. Para Clara, a criança mais feliz do mundo. Ele, Magno, não saberia como fazer nada daquilo. Ele teria checado o relógio, teria se preocupado com seu terno, teria visto a brincadeira não como um prazer, mas como uma obrigação. Ele teria sido veneno para a felicidade dela. Escondido atrás das árvores, o grande magnata, o homem que podia comprar e vender empresas com um telefonema, começou a chorar. Eram lágrimas silenciosas, quentes, que escorriam por seu rosto. Não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de luto pela verdade. A verdade esmagadora e absoluta de que Sandra estava certa. Ela não tinha sido cruel. Ela tinha sido uma heroína. Ela salvara a filha dele mesmo. Todos estavam melhores sem ele. Ele se virou e, pela primeira vez em sua vida, recuou de algo que queria. Ele caminhou de volta para o carro, sem olhar para trás. Ao chegar em sua mansão, o silêncio parecia gritar. Ele fechou as cortinas, mergulhando a casa na penumbra. Ignorou o telefone que tocava sem parar. O mundo exterior, com seus parques e suas risadas, deixou de existir. Uma fraqueza tomou conta de seu corpo, uma náusea profunda que não vinha do estômago, mas da alma. Era o peso de uma vida inteira de crueldade se manifestando em sua carne. Ele se deitou em sua cama, o corpo e a mente doentes, e se entregou à escuridão. O tempo, que para Magno se arrastava, em uma escuridão autoimposta, passou de forma diferente para a família de Alberto. Os meses que se seguiram viram um pequeno milagre florescer. O tratamento de Pedro foi um sucesso retumbante. O câncer entrou em remissão total. A palidez deu lugar a um rosto corado, e em sua cabeça antes careca, uma penugem macia de cabelo castanho começou a crescer. Em uma tarde de sábado ensolarada, Pedro corria pela sala de estar do novo e modesto apartamento que Magno alugara para eles, perseguindo um cachorrinho que Alberto e Ana finalmente se sentiram seguros o suficiente para adotar. "Olhe para ele, Ana", disse Alberto, abraçando a esposa por trás enquanto observavam a cena. "Parece um sonho." "Ele é o nosso sonho", respondeu Ana, com lágrimas de felicidade nos olhos. "Nós conseguimos, meu amor. Passamos pela tempestade." Naquele momento de paz perfeita, o telefone de Alberto tocou. Um número desconhecido. "Não atenda", disse Ana. "Não vamos deixar nada estragar este momento." Mas algo na insistência da chamada fez Alberto franzir a testa. Ele atendeu. "Alô?" Do outro lado, a voz de uma mulher, trêmula e em pânico. "Alô, desculpe incomodar, o senhor é o Senhor Alberto, o irmão do senhor Magno." O nome de Magno instantaneamente quebrou o feitiço de felicidade. Alberto ficou tenso. "Sim, sou eu. Quem está falando?" "Meu nome é Joana", disse a mulher, a voz embargada pelo choro. Eu sou a faxineira na casa dele. O senhor precisa vir ao hospital central. Ele desmaiou. A ambulância o trouxe há pouco. Ele está muito doente." Alberto sentiu um frio na barriga. Ele não falava com Magno há semanas. O irmão se limitava a garantir que todas as contas fossem pagas através de seus assistentes. Ele tentara ligar algumas vezes para agradecer, para dar notícias de Pedro, mas Magno nunca atendia. "Doente? Como assim?" perguntou Alberto. "Eu não sei direito", soluçou Joana. "Mas ele não estava bem há semanas, senhor." "Não.
comia, emagreceu muito. Eu implorei para ele ir a um médico, mas ele não queria. Ele dizia que era o castigo dele, que ele merecia sofrer. Hoje eu o encontrei caído no chão da biblioteca. As palavras castigo e merecia sofrer atingiram Alberto com força. Ele olhou para Ana, que já entendia pela sua expressão que algo estava terrivelmente errado. Estou a caminho, disse. Alberto desligando. Ele correu para o hospital, o coração pesado com uma mistura confusa de medo e ressentimento antigo. Ao chegar e encontrar o número do quarto, ele viu uma mulher de meia idade, com uniforme de trabalho, sentada em uma cadeira no corredor, o rosto enterrado nas mãos. Joana? Ele perguntou gentilmente. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Senhor, Alberto, graças a Deus o senhor veio. Ele está ali dentro, está dormindo. Alberto olhou pela porta entreaberta. O homem na cama era uma sombra do irmão que ele conhecia. O poder, a arrogância, a presença intimidadora, tudo havia desaparecido. No lugar deles estava um homem magro, frágil, com o rosto pálido e encovado contra o travesseiro branco. Tubos conectavam seu braço a bolsas de soro, e o bip rítmico de um monitor cardíaco era o único som no quarto. Magno parecia derrotado. Ele pediu para não ligar para ninguém, disse Joana levantando-se. Mas eu não podia obedecer, não desta vez. Ele parecia tão sozinho. Você trabalha para ele há muito tempo? Perguntou Alberto sem tirar os olhos do irmão. Há 5 anos, respondeu ela. Eu sei que ele podia ser um homem, difícil, cruel às vezes. Eu vi coisas, mas nestes últimos meses ele era outra pessoa. Era um fantasma. Eu o ouvia andando pela casa à noite, e quando eu perguntava se ele queria que eu preparasse algo para comer, ele só balançava a cabeça e dizia que não tinha fome, que não merecia. A sinceridade da dor de Joana era inegável. Ela não falava como uma funcionária preocupada com o emprego, mas como alguém que se importava genuinamente com o homem que estava naquela cama. Alberto entrou no quarto e se aproximou. Ele olhou para o rosto adormecido de seu irmão, o mesmo rosto que, em sua versão infantil, ele via em seu sobrinho todos os dias. A raiva que ele guardara por tanto tempo começou a se dissipar, substituída por uma tristeza profunda e antiga pela fratura que os separara. Ele podia ter sido um monstro, mas ainda era seu irmão. E por alguma razão ele estava pagando um preço terrível por seus pecados. Alberto observava a mulher, Joana, torcer um pano úmido em uma bacia com uma dedicação que ia muito além da de uma simples funcionária. Ele podia ver a preocupação genuína gravada em seu rosto. A senhora parece se importar muito com ele, disse Alberto, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Joana ergueu os olhos e eles estavam cheios de uma tristeza profunda. Ele me deu este emprego há 5 anos, quando meu marido morreu e eu não tinha para onde ir, confessou ela, a voz baixa. Eu sei como ele pode ser, senhor. Frio, cruel. Eu vi o jeito como ele tratava as pessoas, mas eu também vi os momentos em que ele estava sozinho. A solidão dele era do tamanho daquela casa. E nestes últimos meses, ele se quebrou. Ver um homem tão forte se desfazendo, se punindo, eu não podia simplesmente ignorar. Antes que Alberto pudesse responder, um gemido baixo veio da cama. Os olhos de Magno se abriram, turvos e confusos. Ele piscou algumas vezes tentando focar. Joana, Alberto, ele sussurrou, a voz fraca e rouca. O que vocês estão fazendo aqui? O senhor desmaiou, patrão, disse Joana, aproximando-se e tocando sua testa com o pano úmido. Nós o trouxemos para o hospital. Eu ouvi. O que você disse no corredor? Murmurou Magno, olhando para ela. Um lampejo de gratidão passou por seus olhos cansados. Obrigado, Joana. Ele então se virou para o irmão. Você não deveria estar aqui, Alberto. Eu não mereço a sua preocupação. Pare de falar bobagens, disse Alberto, a voz firme, mas gentil. Eu nunca viraria as costas para o meu irmão. Você salvou a vida do meu filho. Você me devolveu minha família. Agora é a minha vez de ficar ao seu lado. Aquelas palavras pareceram atingir Magno mais do que qualquer acusação. Ele fechou os olhos.
uma única lágrima escorrendo por sua têmpora. Nos dias seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Alberto, Ana e principalmente Joana se revezavam ao lado de Magno. Ana, para a surpresa de todos, trazia caldos quentes, seu rosto uma máscara de neutralidade que não conseguia esconder uma compaixão relutante. Alberto passava horas lendo em uma poltrona no canto, mas Joana estava sempre lá, ajustando seus travesseiros, conversando com as enfermeiras, sendo uma presença constante e calmante. Então o diagnóstico veio. O médico, um homem sério de óculos, entrou no quarto com uma prancheta na mão. Senhor Magno, os resultados da biópsia da medula óssea chegaram, disse o médico. Lamento informar, mas o senhor foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda. Leucemia. A palavra pairou no ar, carregada de uma ironia cruel e esmagadora. A mesma doença. A mesma sentença que ele, por sua indiferença, quase impôs ao seu sobrinho. Alberto engasgou. Ana levou a mão à boca. Joana parou de respirar. But Magno. Magno sorriu. Foi um sorriso fraco, sem humor, de pura e resignada aceitação. Leucemia, repetiu ele quase para si mesmo. É claro, é justo, poético até. O universo tem um senso de humor macabro, não tem? Eu estou pagando pelos meus pecados, Alberto. Talvez seja melhor assim. Foi Joana quem explodiu. A compostura que ela mantivera por dias se despedaçou em 1 milhão de pedaços. Não diga isso, ela exclamou, a voz subitamente alta e cheia de fúria e dor. Ela se aproximou da cama, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Que absurdo é esse de pagar pelos pecados? O senhor acha que pode simplesmente se deitar aí e morrer para equilibrar alguma balança cósmica? O senhor não tem esse direito. Magno a olhou, chocado com sua veemência. Joana, não. Ela o interrompeu, a voz embargada. Existem pessoas que se importam com o senhor, pessoas que precisam de você. O seu irmão está aqui, a sua cunhada, e eu me importo com o senhor, seu tolo teimoso. Então, o senhor vai parar com essa conversa de autopiedade e vai lutar. O senhor me ouviu. O senhor vai lutar. O quarto ficou em um silêncio atordoado, quebrado apenas pelos soluços de Joana. Magno estava sem palavras. Ele esperava piedade, talvez até um eu te avisei, silencioso do destino. Ele nunca, em 1 milhão de anos, esperou aquilo. Ele nunca esperou que alguém lutasse por ele. Ele olhou para o rosto choroso de Joana, para sua devoção feroz e irracional. Você, ele disse finalmente, a voz embargada. Você é uma pessoa boa demais, Joana. Boa demais para desperdiçar sua preocupação com alguém como eu. Ele ainda se via como o vilão da história. Você merece alguém à sua altura. Alguém bom. Talvez eu mesma decida quem está à minha altura, ela retrucou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E agora o que eu decidi é que o senhor vai lutar contra essa doença. Pela primeira vez em meses, Magno não pensou em seu passado, em sua culpa ou em sua filha perdida. Ele pensou no presente. E no presente, havia uma mulher chorando ao lado de sua cama, exigindo que ele vivesse. A declaração de guerra de Joana contra a apatia de Magno mudou a atmosfera no quarto do hospital. A resignação deu lugar a uma determinação frágil. Pela primeira vez, Magno tinha uma razão para lutar que não vinha da culpa, mas da esperança. A busca por um doador de medula óssea começou imediatamente. Alberto, Ana e até mesmo Joana, insistindo que queria ajudar de qualquer forma, fizeram os exames de compatibilidade. Os dias de espera foram tensos. Magno começou a quimioterapia, um processo brutal que o deixou ainda mais fraco. Mas ele enfrentou cada sessão com uma nova tenacidade, os olhos frequentemente procurando por Joana, que se tornara sua âncora. Finalmente, o médico oncologista entrou no quarto, segurando um tablet. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o ambiente estéril. Tenho boas notícias, anunciou ele. Senhor Alberto, seus exames de compatibilidade voltaram. O senhor é 100% compatível. Pode ser o doador para o seu irmão. Um soluço de alívio escapou de Joana.
Ela se virou para Alberto, que estava de pé ao lado da cama, e em um impulso de pura alegria, o abraçou. Graças a Deus, eu sabia. Obrigada, Sr. Alberto, obrigada. Alberto, pego de surpresa, deu tapinhas desajeitados nas costas dela. Um sorriso se espalhando por seu próprio rosto. Magno olhou para o irmão, os olhos brilhando com lágrimas que não eram de dor ou culpa, mas de uma gratidão avassaladora. Alberto, ele começou, a voz falhando. Eu não sei o que dizer. Você está me dando a vida de novo. Alberto se aproximou e colocou a mão no ombro de Magno. O gesto era firme e reconfortante. É o que irmãos fazem, Magno. Você salvou meu filho. Eu te daria meu coração se precisasse. Agora você tem que usar bem essa segunda chance. Está me ouvindo? Eu juro, sussurrou Magno, apertando a mão do irmão. Vou usar cada dia para tentar ser um homem melhor. O tempo passou. O transplante foi um sucesso. A recuperação foi lenta e árdua, mas Magno a enfrentou com uma paciência que nunca tivera na vida. No dia de sua alta, o sol brilhava lá fora. Magno, mais magro e ainda pálido, mas com uma luz diferente nos olhos, estava sentado em uma cadeira de rodas enquanto Joana e Alberto arrumavam suas coisas. Pronto para ir para casa, patrão? Perguntou Joana, ajeitando um cobertor em seu colo com um carinho que já se tornara natural. Pronto, disse Magno com um pequeno sorriso, enquanto Alberto empurrava a cadeira de rodas pelo longo corredor e em direção à saída do hospital. Magno esperava encontrar o ar fresco e o caminho para uma recuperação silenciosa. O que ele não esperava era ver as duas figuras paradas perto da porta de vidro. Ele parou de respirar. Sandra. E segurando a mão dela, estava Clara. Magno piscou, certo de que era uma alucinação, um efeito colateral dos medicamentos fortes. A Sandra? E sussurrou, a voz cheia de incredulidade. Sandra lhe deu um pequeno sorriso, um pouco nervoso, e caminhou na direção deles. Clara, tímida, se escondeu um pouco atrás da perna da mãe, mas seus grandes olhos azuis curiosos permaneceram fixos em Magno. Olá, Magno, disse Sandra, a voz calma. Soube que você estava recebendo alta hoje. Mas como? Por quê? Ele gaguejou, olhando de Sandra para Alberto, que tinha uma expressão serena no rosto. O seu irmão me procurou há algumas semanas, explicou Sandra suavemente. Nós conversamos. Por muito tempo. Ele me contou tudo, Magno. Sobre o Pedro, sobre a culpa que quase o consumiu, sobre como você se puniu por tudo o que fez. Ele me falou da sua doença. Ela fez uma pausa, olhando para o homem frágil na cadeira de rodas. Ele me convenceu de que o homem cruel e arrogante que eu conheci realmente não existe mais. Se o seu irmão, depois de tudo o que você o fez passar, pôde encontrar um jeito de perdoá-lo e salvar sua vida, quem sou eu para negar a você a chance de conhecer sua própria filha? Magno olhou para Alberto, que apenas assentiu, um entendimento silencioso passando entre eles. O irmão que ele havia salvado, agora o salvara de uma maneira ainda mais profunda. Eu não a trouxe aqui no hospital antes porque, você sabe, não é ambiente para uma criança, continuou Sandra. Mas eu acho que está na hora. Ela se ajoelhou ao lado da filha. Clara, lembra que eu te falei do Magno? A menina assentiu. Este é ele. Lágrimas silenciosas e quentes escorriam pelo rosto de Magno. Ele não conseguia falar. Toda a dor, a culpa e a redenção de sua jornada culminaram naquele momento. A segunda chance que ele achava que era apenas sobreviver era, na verdade, sobre ter pelo que viver. Com a mão tremendo, ele estendeu-a lentamente na direção da menina. Ele não ousou tocá-la. Olá, Clara, disse ele, a voz embargada quebrando em um soluço de pura emoção. Eu estou tão feliz em finalmente conhecer você. A vida após o hospital era frágil e nova, como um broto surgindo após um incêndio. Aos poucos, com a paciência que o quase fim lhe ensinara, Magno começou a construir pontes sobre as ruínas que deixara para trás. Os encontros com Clara eram supervisionados, repletos de uma cautela inicial.
Magno nunca tentou ser mais do que lhe era permitido. Ele não era papai. Esse título pertencia a Rafael, um homem bom e decente a quem Magno passou a respeitar profundamente. Ele era o tio Magno. Em uma tarde no parque, o mesmo parque onde ele chorara escondido, ele agora estava sentado em um banco ao lado de Sandra, enquanto observavam Clara e Rafael em um jogo animado de bola. "Obrigado, Sandra", disse Magno, a voz baixa e sincera. "Por esta chance, eu nunca vou esquecer." "Ela te adora, Magno", respondeu Sandra com um pequeno sorriso. "Ela te chama de o tio legal. Espero que você não se importe." Os olhos de Magno se encheram de lágrimas. "Importar? Sandra, isso é mais do que eu merecia em 1000 vidas. É como estar no paraíso." Enquanto uma parte de sua vida florescia sob o sol, outra desabrochava. Silenciosamente dentro das paredes de sua própria casa. A pessoa que mais testemunhou sua queda e seu renascimento foi Joana. A dinâmica entre eles mudou. Ele não era mais o patrão, e ela não era mais a faxineira. Eram 2 sobreviventes. Certa noite, enquanto ela lhe trazia um chá, ele a segurou pela mão pedindo que se sentasse ao seu lado. "Joana", começou ele olhando para as mãos dela que trabalharam tanto por ele. "Eu preciso te perguntar uma coisa que nunca entendi. Por que você ficou? Eu era um monstro." Joana o olhou com seus olhos gentis e sábios. "Porque de vez em quando o monstro saía da sala", disse ela. "E eu via um homem terrivelmente sozinho. Eu via um vislumbre de quem você poderia ser. Eu acho que me apaixonei pela possibilidade. E agora, a possibilidade se tornou real." Magno finalmente levantou os olhos para os dela. Durante anos ele a vira, mas nunca a enxergara de verdade. Ele se lembrou das centenas de pequenos gestos de cuidado que ele sempre tomara como parte do trabalho dela. O chá quando ele estava com dor de cabeça, a pergunta suave se ele havia comido, a preocupação silenciosa quando ele parecia mais estressado. Não era o serviço dela, era o afeto dela. "Eu passei a vida inteira cego, Joana", disse ele, a voz embargada. "Acho que só agora, depois de quase morrer, eu comecei a enxergar. E a primeira pessoa que eu vi com clareza foi você." Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, mas cheio de uma promessa e de uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Naquele momento, a mansão fria e vazia finalmente começou a se sentir como um lar. O tempo teceu uma nova tapeçaria para todos eles. A vida de Magno se encheu de sons que ele nunca conhecera. As risadas de crianças, as conversas triviais, o som de uma família. Os domingos eram dias de churrasco, onde Alberto, agora um gerente de sucesso em uma das empresas de Magno, cuidava da grelha. Ana e Sandra se tornaram amigas improváveis, unidas pela maternidade e por um passado compartilhado. Pedro e Clara, primos, eram inseparáveis. Rafael e Magno mantinham um relacionamento de respeito mútuo, ambos amando a mesma menina de maneiras diferentes e vitais. E no centro de tudo estavam Magno e Joana, de mãos dadas, observando o caos feliz que agora era a vida deles. O passado não podia ser apagado, as cicatrizes permaneceriam como um lembrete. Mas Magno aprendeu a não viver na sombra delas. Ele as usava como um mapa, um guia para o homem que ele se esforçava para ser todos os dias. Ele tinha um irmão a quem podia chamar de amigo, uma filha que o considerava o tio legal, mas que o amava com todo o coração, e uma mulher extraordinária que o amou não apesar de suas falhas, mas através delas, vendo o homem bom que estava enterrado por baixo. Magno ainda não sabia, mas do fruto desse amor que floresceu da forma mais inesperada, uma nova e grande família iria surgir, com mais 3 filhos que encheriam a casa de ainda mais alegria. Ele olhou para Joana, que sorriu de volta para ele, e sentiu uma paz que o dinheiro nunca poderia comprar. Ele não tentava mais esquecer o homem, que fora, pois sem a escuridão daquele passado, ele nunca teria sido capaz de apreciar a luz ofuscante daquele presente. Ele estava finalmente em casa.